Como nós adiantamos, o senador Renan Calheiros sonha em ser o relator da CPMI do 8 de janeiro no Congresso. Desde fevereiro, ele defende que o governo apoie uma CPI apenas no Senado para apurar os atentados com foco em Jair Bolsonaro. O senador alagoano chegou a publicar um artigo na época, mas foi ignorado pelo governo Lula. Apesar da vontade de Renan, o plano deve ser frustrado por Arthur Lira. A relatoria deve ficar com a Câmara, segundo apurou o Cláudio Dantas. O favorito é o deputado Elmar Nascimento. E aí, como você já deu a dica então, né, Dantas? Por enquanto, esses planos do Renan estão frustrados, é isso? Temos 2 minutos. 2 minutos. Por enquanto, Brown. E aí, naturalmente, isso entra na briga aí, na tensão que já existe já há alguns meses entre o Renan e o Arthur Lira. Isso é uma discussão, é um embate que é regional, né? Ele vem lá do estado, vem desde a eleição. Aliás, já é histórico, né? É de Alagoas para o Brasil. Mas tudo se encaminha para ser o relator da Câmara. É preciso compartilhar essa relatoria. O Renan Calheiros foi relator da CPI da pandemia, né? Então, que foi a principal CPI contra o governo Bolsonaro. Não tem razão agora ele ser relator desta CPI. Além do que, a CPI, é bom que se lembre, a CPI é um instrumento da oposição, é um instrumento da minoria. Ela não pode ser entregue ao governo. É claro que o governo vai tentar. É claro que o governo vai tentar ocupar, vai tentar se articular com Arthur Lira. E aí, mais uma vez, o eleitor tem que ficar atento e cobrar do Arthur Lira dignidade. Ele não pode entregar a CPI, a composição desse colegiado, né, de 30 senadores, 30 deputados, não pode entregar essa composição da CPMI ao governo, porque senão o governo vai manipular e vai sair a mesma investigação que já está em curso. A gente não vai ter o contraponto. Lembrando, é preciso investigar a omissão das autoridades, para além das investigações sobre financiamento, organização dos atos e também essas investigações do financiamento, né, dos atos em si, da organização, ela precisa ser aprofundada para que se separe quem era manifestante e quem era vândalo, invasor, que promoveu a quebradeira, né, que cometeu o crime, essencialmente. Então, são esses aspectos que precisam ficar claros. Se a investigação atual ela ainda não está dando conta disso, que a CPMI também sirva como um instrumento de pressão para que a condução dessas investigações ela se dê de maneira equilibrada. É disso que a sociedade espera. E também em 2 minutos, Mota, tem uma figura que às vezes é usada no noticiário político, né? Uma figura de linguagem que é a do bode na sala, né? Que é algo que é colocado propositalmente para chamar atenção e depois que isso é descoberto ou revelado, é tirado, mas outras coisas tão graves quanto passam junto, né? Geralmente em projetos de lei, coisas assim. Será que nesse caso, nessas negociações para a relatoria da CPMI, essa divulgação do nome de Renan Calheiros como um possível relator, agora já enfrentando muita resistência da oposição e agora já combatido esse nome, pode abrir caminho para um outro aliado menos chamativo, digamos assim, do que o Renan? Pode ser uma jogada estratégica, ou Mota? Também 2 minutos. Pode ser, Brown. Eu acho que bode na sala e cortina de fumaça são as 2 estratégias mais usadas no Brasil desde 1º de janeiro. O governo não queria uma CPMI, usou todas as armas e métodos ao seu alcance para impedir que ela acontecesse. Depois vazaram as imagens do GSI, aí o jogo mudou completamente. Agora, a estratégia do governo é assumir a comissão, com o comando nas mãos do senador Renan Calheiros. Se ele assumir o comando da CPMI, ela tem tudo para ser uma repetição da trágica CPI da pandemia. Isso é uma coisa que o Brasil não merece. Os brasileiros merecem respeito. Há muita coisa a ser esclarecida sobre o 8 de janeiro. Agora, o governo, que fez de tudo para impedir que ela aconteça, com certeza vai fazer de tudo ao seu alcance para garantir que ela não chegue a lugar nenhum. Em 2 minutos, Pavinato, que nos dias dessas negociações em torno da relatoria? É o esperado. Para mim, tudo envolve a indicação ao cargo do STF. Para mim, tudo isso está atrelado a quem vai ser indicado ao STF. Para mim, a única forma de quem está interessado nessa CPMI, que são
os congressistas da oposição. A única forma de se conseguir fazer com que o Pacheco indique pessoas realmente interessadas nesse trabalho é a seguinte: 41 senadores, nós temos 32 que votaram no Rogério Marinho, não sei se temos 41 que sejam realmente de direita, mas se esses 41 disserem, se você não colocar as pessoas que querem esta CPMI nos cargos de comando da CPMI, nós não vamos aprovar. Se você for indicado para o STF, nós não aprovamos você. Ou nós não aprovamos quem quer que seja indicado para o STF. É a única forma. Porque o que está em jogo é a cadeira do Lewandowski. Não se enganem. Agora, Zé, também em 2 minutos, é mesmo fundamental essa escolha do presidente e do relator da CPMI? Ou seja, é isso que vai ditar o ritmo dos trabalhos, o andamento das investigações? Se vier, por exemplo, um relator lulista, significa que o governo vai ser blindado? Da mesma forma, se vier um relator bolsonarista, significa que as investigações vão se centrar mesmo na atuação do governo? É isso ou não? A CPMI passa por mais coisa além do relator e do presidente. Zé, qual a importância desses 2 cargos? 2 minutos. O governo está tentando remontar a CPI da pandemia agora nessa CPI mista do dia 8 e refazer a narrativa e tomar conta do processo e ir atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro, do general Heleno, de Anderson Torres e assim por diante. Esta é a ideia fixa. Vão repetir o plenário nas indicações ali de Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Otto Alencar e assim por diante. Só que a composição de uma CPI, ela obedece a normas, regimento interno do Congresso Nacional e regimento comum, Câmara e Senado. Essas normas dizem o seguinte, de que os partidos indicarão de forma proporcional. E isso já está definido. Se o governo indicar presidente ou relator, que isso está junto no acordo, significa que tem a maioria, porque a eleição do presidente é do plenário, o plenário que vota no presidente da CPI. Como é que isso acontece? Por exemplo, União Brasil e outros partidos políticos estão divididos. Se o governo conseguir que esses partidos divididos indiquem governistas, e eles têm governistas de oposição para indicar, significa que o governo vai dominar a CPI. E assim por diante. Ou seja, a disputa existe e o governo quer realmente formar uma maioria e dominar a CPI. Dominando, elege o presidente e o presidente nomeia um relator. Isso não vai dar acordo, vai ser na eleição mesmo.